Bom, pessoal, continuando aqui nosso estudo de geometria analítica, nossos estudos sobre a reta, vamos aqui falar onde a gente tinha parado na vez passada, que era sobre retas paralelas. Então, pelo que a gente já viu, esse é o modelo de retas paralelas. Você tem reta R e reta S. Observe que essas duas retas elas não se tocam. Se elas não se tocam, então elas têm a condição de paralelismo entre elas, ok? São paralelas distintas. Então, as retas R e S são ditas paralelas distintas se e somente se elas possuem, vejam bem, o mesmo coeficiente angular e diferentes coeficientes lineares. Se a gente observa aqui o desenho, observe aqui, eu tenho aqui a reta R fazendo um ângulo alfa 1, a reta S formando um certo alfa 2, mas se vocês observarem aqui, se eu traço uma reta imaginária bem aqui, passando pelo NR, por exemplo, essas retas vão ser duas retas paralelas cortadas por retas transversais. E pelo que a gente já viu lá em geometria plana, elas formam o mesmo ângulo. Então aqui o ângulo alfa 1 é igual ao ângulo alfa 2. A reta R e a reta S têm a mesma inclinação, portanto terão a mesma tangente com respeito a esse ângulo e, portanto, terão o mesmo coeficiente angular. Então, como essas retas paralelas, elas provocam o mesmo eixo, o mesmo ângulo com respeito ao eixo x, então elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Os coeficientes lineares são distintos porque cada uma delas cruza o eixo y em um ponto distinto. Observe que a reta R está cortando o eixo y no NR e a reta S está cortando o eixo y no NS. Ok? Então, com isso, elas têm coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares distintos, que é o que tem aqui, né? E as retas RS são coincidentes se e somente se tiverem o mesmo coeficiente angular, ou seja, formarem o mesmo ângulo e passarem pelo mesmo ponto, né? NR igual a NS. A gente já viu que duas retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Se porventura aparecesse um ponto em comum, que tanto pertencesse à reta R como também pertencesse à reta S, essas duas retas estariam uma em cima da outra, que é isso que nós temos aqui. Então, elas são ditas paralelas coincidentes quando elas são perfeitamente iguais, né? Tem tanto o coeficiente angular como o coeficiente linear de mesmo valor. Exemplo. Vamos determinar a posição da reta R, com a equação x mais 2y menos 6 igual a zero, em relação à reta S, de equação 3x mais 6y menos 5 igual a zero. Bom, para obter os coeficientes angulares e lineares da R e da S, a gente pode pegar e fazer uso do que a gente viu na aula passada, a forma reduzida da reta. Lembre que a forma reduzida da reta é aquela forma na qual o y se encontra isolado, ok? Então, se eu pego essa reta aqui, a primeira, x mais 2y menos 6 igual a zero, se eu isolar o x que está positivo passa negativo, o 6 que está negativo passa positivo, e esse 2 que está aqui com y, eles se encontram multiplicando. Portanto, passa para o outro lado, dividindo. Por isso que o x ficou dividido por 2, e esse 6 dividido por 2 deu 3. Então, essa daqui é a dita forma reduzida dessa reta. Se você observar aqui o y, ele é do tipo, né, mx mais n. O m, que é o nosso coeficiente angular, ele sempre se encontra presente com a variável x. Então, quem está aqui com o x é o menos 1 meio. Portanto, o coeficiente da r é menos 1 meio. Já o coeficiente linear é aquele termo independente. É aquele termo que fica sozinho, sem a presença do x. Então, no caso aqui, quem tem essa característica é o 3. Então, o coeficiente angular é menos 1 meio e o coeficiente linear é 3. Ok? Fazendo o mesmo procedimento para a reta S, 3x mais 6y menos 5 igual a zero, passo o 3x para o outro lado, passo o 5 para o outro lado, mudando de sinal, o 6 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e se vocês fizerem essas continhas, a gente chega nessa expressão aqui da reta. Y é igual a menos 1 meio de x mais 5 sextos. Quem está com x é sempre o m. Então, o m é menos 1 meio.
Quem está sozinho é sempre o n. Então, o n dessa reta é 5/6. E se a gente observa agora, ó, a R e a S, elas têm o mesmo m, o mesmo coeficiente angular. Na R, menos 1/2, na S também menos 1/2. Então, por conta dessa condição, eu digo que essas duas retas são paralelas. Falta só distinguir se elas são paralelas distintas ou se elas são paralelas coincidentes. E quem vai me dizer isso é o N. Se o N fosse igual, elas seriam coincidentes. Mas observe aqui que o N é diferente, né? O N dessa reta é 3, já o N dessa reta é 5/6. Então, se você olha para essas duas aqui, o M delas é igual, o N delas é diferente. E nesse caso, quando os M's são iguais e os N's são diferentes, elas são ditas paralelas e distintas, ok? Então, a posição relativa da reta S com respeito à reta R é que elas são paralelas e distintas. Num caso de retas concorrentes, o que a gente tem é o seguinte: a reta R e a reta S são concorrentes quando elas se cruzam, ok? Então, nesse caso, elas se cruzam. Observe que a reta R ela faz um ângulo alfa 1, a S faz um ângulo alfa 2. Então, observe que aqui claramente elas têm inclinações diferentes. E tem aqui um ponto onde elas se cruzam, que é o ponto de concorrência ou ponto de interseção. E aí nós dizemos que as retas R e S são concorrentes se, somente se, os seus coeficientes angulares forem distintos. Ou seja, o M da reta R for diferente do M da reta S. Bom, e a gente viu que esse daqui é o caso de concorrentes não perpendiculares. Aqui é o caso de concorrentes perpendiculares, ou então somente perpendiculares, ok? Se você não quiser usar o termo concorrente perpendicular, pode falar simplesmente perpendicular, porque são designações análogas. Então a gente diz que essas duas retas elas são perpendiculares se e somente se o produto entre os coeficientes angulares dessas retas for igual a menos 1. Não sei se vocês lembram que a gente fez um problema há um tempo atrás, em que justamente eu disse que existe um método para a gente caracterizar retas perpendiculares sem precisar daquele monte de conta que a gente fez. É esse. Eu vejo aqui de forma clara que o alfa 1 é diferente do alfa 2, mas observe que aqui o alfa 1 é um ângulo interno ao meu triângulo retângulo, o alfa 2 é um ângulo exterior a esse meu dito triângulo retângulo, portanto, a soma do alfa 1 com o alfa 2 também tem que ser 90 graus, ok? Porque tem 90 aqui, a soma dos ângulos do triângulo. Perdão, a soma do alfa 1 com o suplemento do alfa 2, que é esse ângulozinho aqui de dentro. Teria que dar 90 graus também. Então, duas retas são ditas perpendiculares quando o coeficiente de uma vezes o coeficiente da outra é igual a menos 1. Ok? Resumindo, as retas são paralelas se os coeficientes forem iguais, elas são concorrentes se os coeficientes forem diferentes, e elas são perpendiculares se o produto dos coeficientes forem iguais a menos 1. Exemplo. Vamos ver aí qual é a posição relativa dessas retas aí. Vamos verificar se elas são perpendiculares. De cara, galera, eu vou dizer aqui que elas são. E tem um jeito muito fácil de você fazer isso. Antes mesmo de fazer a conta, eu vou dar esse bizu. Olha para cá. Quem é que está no X dessa reta? 2. Quem é que está no Y? 3. Da outra reta, eles estão ao contrário. O que estava no X agora está no Y. O que estava no Y agora está no X. Beleza. Isso ainda não é suficiente para que elas sejam perpendiculares. Falta um detalhe. Além dos coeficientes das variáveis, né, os números que estão nas letras, estejam em posições diferentes, eles têm que estar com o sinal trocado. Então, observe que aqui o que eu tinha entre essas expressões de x e y era o positivo. Agora, o que eu tenho é o negativo. Então, se as minhas constantes, né, os meus coeficientes, os números que estavam aqui com x e o y, de uma reta para outra,
mudaram de sinal e mudaram de posição, isso já é suficiente para que elas sejam perpendiculares. Bacana, né? Bateu o olho, percebeu isso, não tem conta nenhuma para fazer. Uma questãozinha dessa lá na UES, que é só de marcar, marcou, ser feliz. Beleza? Anota essa dica que é show. Mas vamos fazer conta. Coeficiente da reta R. A reta R aqui, galera, está na sua forma geral. Por que que ela está na forma geral? Porque o lado direito dela está igualado a zero. Já aqui, eu coloquei ela na forma reduzida. E qual é a característica da reduzida? A reduzida tem como característica o y ficar isolado do teu lado esquerdo. Portanto, eu estou passando tudo para o outro lado. Esse 2x que era positivo passou negativo. Esse 6 que era negativo passou positivo. E esse 3 que estava multiplicando passou para o outro lado, dividindo. Beleza? E aí, quando eu faço essas continhas e chego a essa expressão, eu observo o seguinte: eu observo que o x está sendo multiplicado pelo 2 terços. Então, o coeficiente angular dessa reta é menos 2 terços. Beleza? Esse é o m da reta R. Fazendo um processo equivalente a S, mesmo esquema, ó, na S eu estou aqui na forma geral, porque está igual a zero. Trago ela para a forma reduzida, onde o y fica sozinho. Para isso, tudo que é letra de um lado passa para o outro, mudando de sinal. Né? E aí eu tenho que o m dela, que é o cara que vai aparecer multiplicando o x, vale ó, 3 meios. E é daqui que eu tirei aquela sacada que eu falei para vocês. Ó. Aqui é 2 terços, aqui é 3 meios. São os mesmos números, só que com a posição mudada. O que estava em cima foi para baixo, o que está embaixo foi para cima. E observe também que os sinais entre eles mudou. O sinal aqui era negativo, já nesse está positivo. É por isso aquele bizu que eu dei para vocês, que é só observar se os números que estavam no x e o y mudaram de posição e se o sinal entre eles mudou também. Beleza? São coisas equivalentes. Não foge à teoria. Eu não inventei a roda. Eu apenas adaptei a ideia da regra para uma situação mais visual, para ficar mais fácil para a gente. Beleza? Fazendo o teste, para eu saber se essas duas moças aqui são perpendiculares, eu vou multiplicar uma na outra e ver quanto é que dá. Ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 é 1. Com esse sinal de negativo, menos 1. E é justamente o que a gente tinha lá naquele critério das perpendiculares, né? Elas são perpendiculares se ao multiplicar os coeficientes da reta, o resultado for menos 1. Né? Então, multipliquei os coeficientes das retas e o resultado deu menos 1. Portanto, essas retas são ditas perpendiculares umas às outras. Tranquilo, moçada? Então, Odécio, quero saber quando é que duas retas são perpendiculares. Tu tem duas saídas. Essa saída que eu falei para vocês agora, visual, bater o olho, olhar se os coeficientes estão trocados e se o sinal também está trocado, ou então fazer esse teste. Calcula o m da uma, o m da outra, multiplica, se der menos 1, serão perpendiculares. Tranquilo? Outro exercício. Dado um ponto P, 2, 1, obter a equação geral da reta S, que passa por P e é paralela à reta R, de equação 2x menos y mais 7 igual a zero. Gente, o vestibular da UVA de Sobral, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, ela gosta muito de problemas como esse. A UES não usa esse tipo de problema na primeira fase, mas a UVA tem assim um histórico de gostar bastante de cobrar problemas como esse, ok? Então vamos pensar nesse problema. Eu tenho um ponto, eu posso chamar aqui, por exemplo, de XA, YA, fazendo analogia a tudo que a gente já estudou antes, né? Aquela equação global da reta. E eu tenho uma reta aqui que eu quero que seja paralela. Beleza. O que é ser paralelo em geometria analítica? Ser paralelo significa ter o mesmo m, ter o mesmo coeficiente angular. Então eu vou pegar e aí atrás de um coeficiente angular. Bom, para que as retas RS sejam paralelas,
é necessário que seus coeficientes angulares sejam iguais. Ou seja, o coeficiente de uma tem que ser igual ao coeficiente da outra, que é 2. Odécio, de onde é que raios tu tirou que isso daqui é 2? Cara, tranquilo, tá vendo esse Y aqui, ó? Ele tá negativo. Quando eu jogo ele pro outro lado, ele passa como, moçada? Positivo. Aí ele já vira magicamente da forma geral para a forma reduzida. Odécio, tu falou que o Y fica sozinho do lado esquerdo. Anota essa. O Y, ele é forever alone. Onde ele estiver, ele está sozinho. É aquele cara que na balada só serve para segurar o celular da galera, tá ligado? É aquele que ninguém ama, ninguém quer, todos tratam com desprezo. E se você nesse momento se identificou, irmão, tamo junto, somos os Ys da vida, né? Entretanto, para geometria analítica essa parada é bacana, porque tu pega aqui o Y que está negativo, joga ele para o outro lado positivo, e o 2 fica aqui com o X. E como nós sabemos, o camarada que fica junto com o X é justamente o M, é justamente o coeficiente angular. Então, nesse caso, o coeficiente angular é 2. Então, o coeficiente angular, aqui o m da história, vale 2. Beleza? E pelo que nós vimos, gente, ó, anteriormente, né, dado um ponto que pertence a uma reta, então eu posso usar essa expressão aqui. Y igual a ms vezes x mais ns. Quem é o y? Bom, o y, quando você olha para esse ponto aqui, o x vale 2 e o y vale 1. Então eu vou pegar esse y aqui e vou substituir por 1. Vou pegar esse ms e vou substituir pelo valor que eu encontrei para ele. Observe aqui que o meu ms, nesse caso, vale 2. Portanto, o ms vale 2. O x que está aqui é o x do ponto. Então, o x também vale 2. E esse ns é o único cara que eu não tenho. Então, eu vou substituir, vou repetir. Ok? 2 vezes 2 são 4. Esse 4 está aqui na minha direita positivo, pode passar para a minha esquerda negativo. Ficaria 1 menos 4. E 1 menos 4, menos 3. Beleza? Portanto, o n, que era o que faltava, vale menos 3. Portanto, a minha equação da reta vai ser essa daqui. Y igual a 2x, que já estava aqui, né? Ó, 2x menos 3, que é esse coeficiente linear que me faltava. Beleza? Odécio, tem outra forma de fazer, né? Se eu usar aquela expressão y menos ya igual a m, abre parênteses, x menos xa, fecha parênteses, eu poderia usar ela e de cara, de imediato, encontrar quem é a minha reta, correto? Sim. Inclusive, tente fazer, você chega no mesmo resultado. Tranquilo? Bom, é, bom, pessoal, aqui a gente já vai entrar na parte de ângulos, né? Ângulos e distância. Essa parte, ela já é um pouquinho mais complicada e eu não quero misturar ela com a parte de paralelismo e perpendicularismo, beleza? Então a gente vai parar a nossa aula aqui, ela vai ficar mais curta. Eu vou colocar uns exercícios sobre construir retas paralelas e retas perpendiculares, equivalente a esse, para que vocês trabalhem melhor, porque é importante, e aí a próxima aula eu vou falar de ângulos e distâncias. Tranquilo? E aí a gente acaba o módulo de retas. E aí vamos trabalhar exercício, beleza? Exercício resolvido, e vamos começar a pensar em um momento para a gente gravar uma aula online, beleza? Para a gente tirar dúvida, fazer exercício, conversar um pouco, tranquilo? E a gente pode pensar aí num horário que seja bacana para todo mundo. Show? Então, galera, eu agradeço aí a participação de todos e precisando, já sabe, né? Chama lá no grupo que a gente está sempre à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.